Pessoal querido, boa noite. Uma boa noite aos nossos amigos do Grupo Batuíra que nos autorizaram a essa apresentação na noite de hoje. De primeiro momento, nós informamos que estamos com bastante saudade das nossas reuniões públicas presenciais e por conta de termos apresentado alguns conteúdos de Haroldo Dutra Dias, de Raul Teixeira, hoje nós sentimos um forte desejo de nos apresentarmos em vídeo, apresentando também um tema singelo, porém dos mais importantes, tratando sobre o modo de ensino do nosso Mestre Jesus. Como Jesus ensinava, o que dizem os Espíritos sobre os ensinos de Jesus, sobre a sua didática, não é? Então nós tentaremos sintetizar um pouco esse pensamento e transmitirmos a todos os nossos votos de muita paz. De primeiro momento, como uma prece inicial, convidei a mamãe, a Taninha, para a gente poder fazer uma música a capela, uma música do cancioneiro espírita de João Cabete, dos grupos de fraternidade, uma música que está inserida em o nosso álbum lá de 2016, Ó Meu Senhor. Então vamos deixá-la como prece de abertura. Ó meu Senhor, Senhor da minha vida, minha alma arrependida, suplica o teu amor na estrada da amargura. Tanto chorei na minha desventura, tanto pequei. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escuta nesses versos o meu pranto de dor. Já chega de sofrer e de errar. Eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando, viver em um amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, ó, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Bem, com essa prece de abertura, nós então iniciamos a nossa fala sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Primeiramente, nós recordamos os ensinos presentes em o livro magistral de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Nós tivemos a oportunidade de tomar contato com esta obra, em primeiro momento, no ano de 2002, isso então há pouco mais de 18 anos atrás, não é? E nesse livro nós percebemos na segunda leitura feita há poucos meses atrás, algo que no primeiro contato nós não havíamos percebido. Dizem os benfeitores espirituais, nós sabemos que nessa obra, a orientação espiritual, o conteúdo doutrinário desta obra foi proporcionado pelo magnânimo espírito de Leon Denis, lógico, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, mas com o conteúdo doutrinário de Leon Denis.
E ali o irmão Teócrito, o irmão Santarém, Roberto de Canaleiras, alguns dos espíritos presentes ali, Ramiro de Guzmán, entre outros, não é? O irmão de Epaminondas de Vigo, eles esclarecem que Jesus tinha uma particularidade nos seus ensinos, não presentes nos registros dos evangelistas, não é? Dizem esses espíritos que quando Jesus falava, quando ele se pronunciava, aqueles que sintonizavam com o seu pensamento, com o seu psiquismo, que estavam sim com um desejo imenso de melhora, de socorro para suas próprias aflições, para suas próprias necessidades, e assim sintonizavam com o seu sentimento sublime, todas as histórias, todos os ensinos, as parábolas que Jesus mencionava, ele criava quadros cinematográficos na mente dessas pessoas. Ou seja, quando ele narrou, por exemplo, a parábola mais conhecida talvez, do bom samaritano, daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi socorrido por um samaritano, mas antes foi ignorado por um sacerdote, por um levita. Essa parábola, por exemplo, aqueles que o ouviam, não é? Eles enxergaram como um filme essa história. Eu acho impressionante essa facilidade de um espírito da hierarquia, lógico, né? O mestre dos mestres, o senhor dos espíritos, plasmando no psiquismo de todos os ouvintes, e não eram poucos. Era de 4 a 5 mil pessoas que o ouviam, não é? Então, quando sintonizados com o seu pensamento, eles enxergavam essas histórias de tal maneira a ficar melhor inserido nos seus próprios espíritos. Assim como os outros ensinos de Jesus, a parábola do festim das bodas, quando ele utilizava a simplicidade da natureza nas varas de pescar, no grão de mostarda, mesmo quando ele sinalizou aquela situação de valorizar os dentes belos de um cão em decomposição, quando os apóstolos desciam com ele por um determinado caminho, eles se protegiam pelo cheiro de putrefação daquele cadáver, e Jesus querendo nos ensinar naquele instante que mesmo de uma situação hostil é preciso enxergar o lado bom, olhou para os discípulos e disse a eles, não é? Vejam que belos dentes tinha este cão. Então, é impressionante essa facilidade que Jesus tinha de penetrar a alma humana. Mas não eram todos, infelizmente, que enxergavam as suas histórias como uma película cinematográfica. Dizem esses bons espíritos que aqueles que o ouviam com desdém, não o considerando como mestre ou como Messias, não o respeitando como Senhor, ou mesmo como um profeta que fosse, ouviam as histórias como simples palavras que não sinalizavam ao próprio coração. Mas aqueles sim que ouviam a sua voz, a docilidade dos seus ensinos, enxergavam todas as cenas narradas por Jesus. O outro fato muito interessante, dito pelos próprios espíritos, e isso acontece também nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos sofredores são atendidos e existe aquela leitura do Evangelho, de alguma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma citação do Evangelho do nosso mestre, os espíritos benfeitores espirituais das instituições, qualquer que seja a instituição, desde que seja respeitável, eles plasmam também uma tela, de tal modo que os espíritos sofredores possam enxergar as passagens do Evangelho. Acreditamos que isso seja de imensa consolação, porque pessoalmente eu sempre fiquei imaginando como seria enxergar no mundo espiritual, se é que isso é possível, e aliás é possível porque em o livro citado, Memórias de um Suicida, eles têm aparelhos muito mais esclarecidos e desenvolvidos que a nossa própria tecnologia moderna, inclusive, pode conceber. Eles enxergam a figura sublime de Jesus. E isso deve ser uma emoção muito profunda. Conhecê-lo, como ele foi, as suas palavras, o que ele falou, isso deve ser profundamente emocionante. Não é? Aqui mesmo, quando nós estamos narrando a sua figura, todos nós imaginamos Jesus trabalhando, operando, socorrendo, consolando. Então nós criamos uma imagem mental do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo.
Mas dizem ainda que, por exemplo, quando Jesus subiu ao alto do monte e ele proferiu o sermão da montanha, não é? Que é sintetizado nas 9 bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os aflitos, os pacíficos, os misericordiosos e por aí vai. Quando Jesus falou ao alto da montanha, sempre nos questionamos como é que era possível aquela massa imensa de pessoas aos pés do monte ouvirem ao Senhor. E é lógico que a doutrina espírita vem nos esclarecer, corroborando a obra Memórias de um Suicida, que quando Jesus se pronunciava, ele se fazia ouvir pela acústica da alma. E embora estivessem ali pessoas de diversas nacionalidades, cada um ouvia as palavras de Jesus no seu próprio idioma. É impressionante isso. Somente um espírito da talha de Jesus, um espírito purificado, um espírito que chegou ao máximo possível da evolução humanizada, né, que se representa, se faz representar por Deus na terra, não é? Não sendo o próprio Deus, mas a representação da lei de Deus, não é? Tanto que nós vemos em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém chega a Deus sem conhecer os meus ensinos, sem viver os meus próprios ensinos. Então isso é profundamente grato para nós, né? Uma gratidão imensa para a nossa parte, saber que o Cristo, esse Espírito tão sublimado, tão sublime, nos vela com tamanho carinho, não é? Com tamanho amor aos nossos próprios corações. E um fato para a gente poder encerrar com um pouquinho de ludicidade, né? Com um pouquinho de humor, até um humor espírita, narrado por Divaldo Pereira Franco, lá no ano de 1989, em o livro O Semeador de Estrelas, a primeira biografia de Divaldo Franco, publicada por Sueli Caldas Schubert, uma das maiores sumidades, né? Sumidades no terreno de obsessão, desobsessão, amiga pessoal do Divaldo há mais de 30 para 40 anos, possivelmente. E ele narrou a Sueli Schubert que quando ele esteve em Israel por primeira vez, ele estava em uma espécie de gôndola com um guia e outros companheiros, entre eles Nilson Pereira de Souza, seu amigo cofundador lá da Mansão do Caminho. E o guia apresentava ali as passagens, né, de Jesus, por onde ele peregrinou. E estando então em Jerusalém, eles passavam ali de gôndola e o guia falou assim, essa daqui, ele apontou para um determinado estabelecimento, é a parábola, é a estalagem onde trouxe o bom samaritano, aquele homem caído no caminho. E aí o Divaldo ficou olhando extasiado para aquele, ele era relativamente jovem, não é? E nesse instante, a hora que o Divaldo ficou extasiado, olhando aquela estalagem, Joana de Ângeles lhe apareceu e disse assim, olha a chamada de atenção de Joana de Ângeles. Bem se percebe que o conhecimento do Senhor, do Evangelho, deixa muito a desejar. Aí o Divaldo diz assim, que quando ela o chama de Senhor, ela quer quebrar a intimidade. Então ela disse novamente, vamos repetir aqui, bem se vê que o conhecimento do Evangelho do Senhor deixa muito a desejar. E o Divaldo ficou incomodado com aquilo, porque ele falou assim, olha, para mim, eu tinha certeza que eu conhecia o Evangelho de capa a capa, né? E eu fiquei olhando para o rosto dela, e aí ela disse, o senhor não percebe que tudo que Jesus disse em parábolas eram histórias não reais? Essa estalagem nunca existiu. Então essa não é a estalagem real daquele jovem que foi socorrido. Aí o Divaldo então conversou com o guia e falou assim, meu filho, quando você for mencionar as pessoas, essa é uma possível, talvez tenha sido assim, a estalagem do bom samaritano, tal. Mas é interessante isso, não é? Nós vemos que o Evangelho de Jesus é algo que nos sinaliza muito ao coração, porque ele se utilizou das coisas mais simples da natureza, para colocar ensinos profundos, não é? As sementes que caíram à terra, como nós já citamos, o grão de mostarda, os pássaros dos céus, as varas de pescar, e tudo aquilo que representa os valores da própria natureza em si. É muito difícil isso, porque quando nós tentamos entender o amor, nós fazemos uma situação mais generalizada entre palavras eruditas, entre conceitos avançados,
E Jesus conseguiu transmitir o amor de fraternidade, o amor ao próximo como a si mesmo, essa via de mão dupla, como assim também o é o amor a Deus como caminho para a nossa própria salvação, ou seja, a nossa iluminação espiritual, não é? E para a gente tentar entender a grandeza desse amor proporcionado por Jesus, nós lembramos aqui um fato narrado por Joana de Ângeles, e prometemos aos irmãos que será o final da nossa fala, né? Porque o nosso vídeo já vai aí com 15 minutos de extensão. Joana de Ângeles, na introdução do livro Estudos Espíritas, narra um fato muito curioso, não é? Ela cita que havia um jovem propenso à sabedoria que quando tinha o ensejo de buscar a sua ascensão espiritual, desafiava os mestres da sua época a sintetizar todo o conteúdo do Antigo e Novo Testamento, ao tempo que ele conseguia ficar parado em uma perna só. Então ele chegou a um sacerdote e disse: o senhor consegue sintetizar todo o conteúdo do Antigo e o Novo Testamento no tempo em que eu consigo ficar parado em uma perna só? E aí o sacerdote disse: não, meu filho, eu não consigo. Bom, então tua doutrina para nada me serve. Para um outro sacerdote, ele se aproximou e disse: o senhor consegue sintetizar assim o Antigo e o Novo Testamento no tempo em que eu consigo ficar parado em uma perna só? Esse outro sacerdote disse: não, meu filho, não consigo. Até que ele buscou conversar com Gamaliel. Gamaliel, profundo conhecedor da alma humana. E quando foi feita a proposta a Gamaliel, ele sem pestanejar, não é? Sem duvidar de si mesmo, disse: pois posso sim, meu filho, toma a posição. O jovem até se assustou, falou: mas como assim? Pois não, meu filho, tome a posição. E aí o jovem ficou parado em uma perna só, e Gamaliel disse: ama. E o jovem disse: mas espera aí, só isso, meu filho. E o resto que está no Antigo e no Novo Testamento, o resto é para explicar sobre o amor. A síntese é amar. Então é isso que Jesus veio nos ensinar. Amar de uma forma sublime. Amar com desapego, com abnegação, com renúncia. Lembremos que renunciar é abdicar de um direito. Então Jesus veio nos ensinar esse amor. Quando Jesus, e ouvimos dizer, não é? De muitos irmãos de caminhada, Jesus veio nos salvar. Ele nos salvou sim, mas nos salvou da nossa ignorância, nos ensinando o caminho para Deus através dessa ciência sublime que é o amor. Porque o amor, aliás, presente como última lei moral em O Livro dos Espíritos, a lei de amor, justiça e caridade. O amor é a síntese de tudo. João Evangelista pode dizer: Deus é amor. E a caridade é o amor em exercício. O amor é a única virtude, costumamos dizer, que coloca a matemática, que é uma ciência exata, em xeque. Porque quanto mais dividido, mais multiplicado ele se faz. Então assim nós desejamos a todos uma excelente noite, uma reflexão saudável sobre os ensinos de Jesus, sobre o seu modus operandi. Lógico que nós colocamos de uma maneira muito sintetizada, mas desejamos a todos votos cordiais de muita paz. Boa noite a todos, com imensa saudade, emociono mesmo, mas eu desejo que todos vocês sejam muito, muito felizes e fiquem na paz única e verdadeira do Rabi Galileu, Jesus de Nazaré. Boa noite a todos.